E aí galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Rumo ao IFRN. Eu sou o professor Lamek e hoje a nossa aula vai ser sobre radiciação, beleza? Vamos lá, essa aulinha a gente vai dividir em duas partes para o vídeo não ficar tão extenso. Nessa aula de hoje a gente vai ver apenas fundamentos básicos, vamos aprender as coisas mais simples sobre a radiciação, tá? E no outro vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre as propriedades e operações com radicais. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber sobre a radiciação é que ela é a operação contrária da potenciação, tá? Como é que a radiciação ela se apresenta? Ela vai aparecer desse jeitinho para vocês. Primeiro vai aparecer esse sinalzinho que é o radical. Esse sinal, gente, é justamente o símbolo que vai mostrar a existência de uma radiciação. Nele, nós vamos ter dois elementos. O primeiro fica dentro do radical, que é o radicando. É desse número que a gente vai encontrar a raiz. E acima da raiz a gente vai ter esse númerozinho aí que é chamado de índice. O índice desse radical vai me dizer que tipo de raiz a gente vai encontrar, tá? O resultado de uma radiciação é justamente a raiz. Tem gente que às vezes até confunde, acha que esse símbolo que a gente está vendo aqui é a raiz, mas esse símbolo não é raiz, o símbolo é radical. A raiz é o resultado dessa radiciação aqui, beleza? Vamos lá. O tipo de raiz vai de acordo com o índice do radical. Se o índice, ou seja, esse nzinho aqui, for o número 2, a gente vai ter que calcular uma raiz que nós chamamos de raiz quadrada, tá? Essa raiz quadrada, ela vai aparecer nesse formato aqui, ou com índice 2 ou sem aparecer nenhum índice aqui no radical. Então, se aparecer o 2 ou não aparecer nenhum, a gente vai estar trabalhando com raiz quadrada, tá? E um detalhezinho muito importante é que a maioria das vezes o índice 2 não vai aparecer nesse formato aqui, tá? Então, aparecendo 2 ou não aparecendo é raiz quadrada. Os outros todos vão aparecer. Se for índice 3, então a gente vai estar falando da raiz cúbica. Então, vai aparecer desse jeitinho aqui, tá? Se o índice do seu radical for 4, a gente vai estar falando de uma raiz quarta, que é esse aí, tá? Se o n for 5, aí vai ser raiz quinta. Se n for 6, a gente vai estar trabalhando com a raiz sexta e assim por diante, tá? As duas que têm nomes diferentes são a raiz quadrada e a raiz cúbica. O resto é quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e assim por diante, tá? Vamos lá. Vamos ver aqui um exemplo de uma raiz quadrada. Por exemplo, se eu quiser calcular a raiz quadrada do 49. Gente, como o índice do meu radical é 2, então eu tenho que encontrar aqui um número que multiplicado com ele duas vezes dê igual a 49. Então, lembra que eu falei lá na multiplicação que é muito importante a gente saber a tabuada, porque sabendo a tabuada a gente consegue desvendar esses mistérios bem fácil. A gente precisaria saber quais são os números iguais que multiplicados duas vezes daria 49. Na verdade só tem uma opção que é o 7. Por que a raiz quadrada do 49 é 7? Porque 7 elevado ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque é justamente o índice do seu radical. 7 ao quadrado, que é 7 vezes 7, 7 multiplicando ele mesmo duas vezes, dá igual a 49, que é o número que está aqui dentro do radical, tá? Vamos ver outro exemplo aqui. Por exemplo, raiz quadrada do 100. Tem muita gente que acha que a raiz quadrada é a metade do número. Aí vem na resposta e bota 50, porque 50 mais 50 dá 100. E não é, gente, não é somando, é multiplicando. Eu tenho que achar um número que multiplicado com ele mesmo duas vezes dê igual a 100. Não é esse número vezes 2, é esse número vezes ele mesmo. E aí você vai se lembrar que 10 vezes 10 dá 100. Então, por isso que a raiz quadrada do 100 é 10. Por quê? Porque 10 elevado ao quadrado, ou seja, 10 vezes 10 dá igual a 100. Então, o que você precisa prestar atenção aqui é que na raiz quadrada,
a raiz, ou seja, o resultado, multiplicado com ele mesmo duas vezes, tem que dar esse número que está aqui dentro. Por que duas vezes? Porque a raiz é quadrada, porque o índice é 2. Olha agora, por exemplo, quando o índice é 3. Quando o índice é 3, a gente vai estar trabalhando com raiz cúbica. Então, vai aparecer desse jeito aqui, ó. Raiz cúbica de 125. Eu tenho que colocar aqui um número que multiplicado com ele mesmo 3 vezes, ou seja, esse número vezes ele mesmo, dê igual a 125. Então, nesse caso, a resposta vai ser 5. Por quê? Porque 5 elevado a 3, ou seja, 5 multiplicando ele mesmo 3 vezes dá igual a 125. 5 vezes 5 dá 25 e 25 vezes 5 dá 125. Beleza? Olha a raiz quarta, por exemplo. Raiz quarta do 16. Então, eu tenho que encontrar um número que multiplicado com ele mesmo 4 vezes dá igual a 16. Tem gente que acha que a resposta daqui vai ser 4 porque 4 vezes 4 dá 16. E não é. 4 vezes 4, eu só estou multiplicando 4 duas vezes. Eu tenho que multiplicar 4 vezes, tá? Então, nesse caso, a resposta vai ser 2. Por quê? Porque 2 elevado a 4, ou seja, 2 multiplicando ele mesmo 4 vezes, vai dar 16. Acompanhe. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. E 8 vezes 2 dá 16. Beleza? Olha a raiz quinta, por exemplo. Raiz quinta do 1. Eu tenho que encontrar um número que multiplicado com ele mesmo 5 vezes dê igual a 1. Então, a resposta vai ser 1. Por quê? Porque 1 elevado a 5, que é o índice do meu radical, é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que dá justamente 1, que é o número que está aqui dentro. Beleza, gente? Raiz sexta, por exemplo, do zero. Raiz sexta do zero, gente, vai ser o próprio zero. Por quê? Porque o zero multiplicando com ele mesmo 6 vezes vai dar zero mesmo. 0 vezes 0 sempre vai dar zero. Então, observe o que é está acontecendo aqui. As respostas, as raízes de cada uma dessas situações são números que multiplicados com ele, a quantidade de vezes que está mostrando no índice é igual ao número que está aqui dentro do radical. Tá bom, gente? Então, olha agora um exemplo com um número decimal. Por exemplo, 1,21. Eu teria simplesmente que encontrar um número que multiplicado com ele mesmo quantas vezes? Olha aqui quem é o índice. Não apareceu, então é 2. Então, um número que multiplicado com ele mesmo duas vezes dê igual a 1,21. Tá? Então, esse número, gente, vai ser o número 1,1. Por quê? Porque se eu multiplicar 1,1 com ele mesmo duas vezes, eu vou encontrar 1,21 como resposta. Então, se você prestar atenção, a gente está sempre usando a potenciação para responder à radiciação. Porque, como eu disse no início da aula, a potenciação e a radiciação elas são operações inversas. Tá? Se eu estiver querendo calcular uma raiz de uma fração, por exemplo, aí, a raiz cúbica do 8 sobre 27, tá? Então, gente, é só calcular a raiz cúbica do 8 e a raiz cúbica do 27 separadamente. Esse resultado, gente, vai ser desse jeito aqui, ó. Raiz cúbica do 8 sobre 27 é como se eu estivesse calculando separadamente as duas raízes, a raiz do 8 e a raiz do 27. A raiz cúbica do 8 vai ser um número que multiplicado com ele mesmo 3 vezes dá igual a 8. E essa resposta vai ser o 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. E a raiz cúbica do 27 vai ser o 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 dá 27, tá? Então, ó, nesse caso aqui, a raiz cúbica do 8 sobre 27 vai ser uma fração, tá? 2 sobre 3, por quê? 2 sobre 3 multiplicando ele mesmo 3 vezes vai ser igual a 8 sobre 27. Ó. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 3 vezes 3 dá 9 e 9 vezes 3 dá 27. De maneira geral, certo? Na maioria dos casos, quando você está calculando a raiz quadrada de um número decimal, a resposta vai ser número decimal. E a raiz de um número em forma de fração também vai ser uma forma de fração. De maneira geral, certo? Quando eles tiverem raízes exatas, normalmente eles vão se comportar dessa maneira. O decimal vai dar decimal e a fração vai dar fração, beleza? Se não for exata, aí já é outra conversa, tá bom? Agora, tem duas situações que
podem acontecer quando a gente está falando sobre radiciação. Primeiro, quando o índice do seu radical é um número par. Por exemplo, se o índice do seu radical, aquele númerozinho n que fica lá em cima do radical, for um número natural par, 2, 4, 6, 8, 10, então, o que é que vai acontecer? Se o seu radicando, o número que está lá dentro do radical, for um número real positivo, ou seja, qualquer número maior do que zero, então o seu resultado também vai ser um número real positivo. Olha aqui o esquema como é que funciona. Se o seu índice for um número par, se aqui dentro for positivo, então você vai ter uma resposta positiva. Esse é o esquema. Por exemplo, raiz quadrada do 25. A gente sabe que 5 ao quadrado, ou seja, 5 vezes 5 dá 25. Então, a raiz do 25 vai ser 5. Aqui, ó, raiz quadrada, o índice é par, o número que está aqui dentro é positivo, então a resposta positiva, beleza? Esse outro exemplo, ó, raiz quarta do 16. O índice é par, o meu radicando é positivo, então a minha resposta também vai ser um número positivo, tá? Agora, qual é essa resposta? A gente até viu no exemplo anterior que 2 elevado a 4 dá 16. Então, a raiz quarta do 16 é o 2, tá? Raiz sexta do 1 também foi outro exemplo que a gente viu lá. 1 multiplicando ele mesmo 6 vezes dá 1. Então, a raiz sexta do 1 vai dar 1. Então, nesses exemplos aqui, ó, a gente está vendo que quando o índice do radical é um número par, se o radicando é positivo, nós temos aqui, ó, respostas positivas, tá bom? Agora, se o meu radicando for um número real negativo, ou seja, o meu índice é um número par, mas eu tenho dentro do radical um número menor que zero, um número negativo. Então, gente, nesse caso, o resultado não será definido no conjunto dos números reais. Como assim? Veja só. Se eu quiser calcular a raiz quadrada do menos 25, ó, se 5 ao quadrado é 5 vezes 5 que dá 25, muito aluno vai querer dizer que a raiz quadrada do menos 25 vai ser quem? Menos 5. Aí, para provar isso, eu teria que fazer menos 5 elevado ao quadrado, que é menos 5 multiplicando ele mesmo duas vezes. Sendo que menos com menos dá mais, fica positivo. A gente viu lá na potenciação que sempre que o meu expoente for par, o meu resultado vai dar positivo. Então, nesse caso aqui, gente, eu não tenho uma resposta no conjunto dos números reais. Então, a gente usa esse símbolozinho aqui, que significa não existe. Ou seja, dentro do conjunto dos números reais, não existe uma resposta para essa situação. Que é justamente o que está acontecendo aqui, ó. Quando o meu radicando for um número negativo, se o meu índice é par, então eu não tenho uma resposta no conjunto dos números reais. Olha esse outro exemplo, ó. Raiz quarta do menos 16. Tem gente que vai achar que se 2 elevado a 4 dá 16, então menos 2 elevado a 4 também vai dar menos 16. Só que no jogo de sinais já vai dar positivo, porque o meu expoente é par. Se você fizer jogo de sinal, vai dar par do mesmo jeito. Então, como vai dar mais 16 e não menos, então essa resposta também não existe. E a mesma coisa vai acontecer na raiz sexta do menos 1, beleza? Porque se eu botar menos 1 elevado a 6, vai ficar positivo, do mesmo jeito pode fazer o teste aí, tá? Então, se ligue, se o meu índice do radical é um número par, o índice é par, então dentro do meu radical tem que ser um número positivo para eu ter resposta, porque se for negativo, não tem, beleza? Se você fizer o teste aí, ó, menos 1 multiplicando ele mesmo 6 vezes vai dar positivo, tá? Então, para deixar bem fixada essa ideia, quando o índice do radical for um número par, dentro aqui do radical, ou seja, o meu radicando tem que ser um número positivo. Aí eu tenho resposta e essa resposta vai ser um número positivo. Porque se dentro for negativo, então não existe, tá? Professor, e se o índice do meu radical for um número ímpar? Aí a gente vem para o segundo caso, que é justamente quando o índice é ímpar, tá? Veja só, se o índice do meu radical for um número ímpar, 3, 5, 7, 9, 11, assim por diante, então vão acontecer duas situações. Se o radicando for um número positivo, então o resultado vai ser um número positivo. Olha o esquema. Se aqui o meu índice for um número ímpar, se aqui dentro é positivo, a resposta também vai ser positiva, tá?
Agora, se o meu radicando, se o número que está dentro do radical for negativo, então o meu resultado também vai ser negativo. Olha o esquema. O meu índice é ímpar, aqui dentro ó, é negativo, então o meu resultado também vai ser negativo. Olha a diferença. No primeiro caso, quando o índice é par, eu só tenho resposta para números positivos, aí o resultado dá positivo. Agora, quando é ímpar, aí não tem problema nenhum. Se eu quero a raiz de um número positivo, a resposta vai ser positiva. Se eu quero a raiz de um número negativo, o resultado vai ser negativo. Vamos para os exemplos. Olha aí, raiz cúbica do 27. Então, eu vou ter que ver qual é o número que multiplicado com ele mesmo 3 vezes dá igual a 27, que nesse caso é o 3. Ó. 3 elevado a 3 dá 27. Então, a raiz cúbica do 27 é 3. Olha a raiz quinta do 32. Qual é o número que eu multiplico 5 vezes e a resposta dá 32? Aí você pensa um pouquinho até você encontrar essa resposta que é o 2. Ó. 2 elevado a 5, ou seja, 2 multiplicando ele mesmo 5 vezes dá igual a 32. Por isso que a raiz quinta do 32 é 2. Ou outro exemplo, ó, raiz sétima do número 1. Qualquer raiz do 1 vai dar 1, porque 1 multiplicando quantas vezes for, sempre vai dar 1. Tá? Então, ó, 1 multiplicando ele mesmo 7 vezes dá 1. Então, por isso que a raiz sétima do 1 é 1. Não tem problema nenhum. Agora, olha quando for negativo dentro do meu radical. Raiz cúbica do menos 27. Gente, se você fizer 3 elevado a 3, vai dar 27 positivo. Agora, se eu fizer menos 3 elevado a 3, ó, menos com menos dá mais, só que mais com menos dá menos. 3 vezes 3 vezes 3 dá 27, então a raiz cúbica do menos 27 vai dar menos 3. Veja que diz a definição. Se o meu índice é ímpar, se o meu radicando for positivo, resultado positivo. Se o radicando for negativo, resultado negativo. Olha o segundo exemplo. Ó. Raiz quinta do menos 32. Então, se 2 elevado a 5 dá 32, menos 2 elevado a 5 vai dar menos 32. Então, com isso, a gente tem que a raiz quinta do menos 32 é menos 2. Olha a definição. Se o meu índice é um número ímpar, se o meu radicando for um número positivo, resultado positivo. Se o radicando for negativo, resultado negativo. Último exemplo aqui, ó, raiz sétima do menos 1. Se você pegar menos 1 e multiplicar com ele mesmo 7 vezes, você vai ver que vai dar menos 1. Então, raiz sétima do menos 1 é menos 1. Mais uma vez, ó, o índice é ímpar. Radicando positivo, resposta positiva. Radicando negativo, resposta negativa. Tá? Então, se ligue, eu só vou ter resposta para o negativo quando o índice for ímpar. Tá? Se o índice for par, eu não tenho resposta para quando o meu radicando for negativo. Tá? Então, veja e reveja bem essas duas definições para não cair em armadilhas bestas. Tá bom, gente? Então, essa é a base da radiciação. Na próxima aula, a gente vai ver algumas propriedades importantes e operações com esses radicais. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para quando eu colocar outros vídeos aqui, você ser notificado e continuar aprendendo um pouquinho mais sobre matemática. Beleza, galera? Então, valeu, até a próxima. Tchau, tchau!